Viva e sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, podcast da Tribuna Expresso em que tentamos, como sempre, descomplicar o futebol. Eu sou o Diogo Pombo e os domadores de conhecimento são os habituais. Olá, Tomás. Olá, Diogo. Olá a todos. Viva, Rui. Olá, Tomás. Olá, Diogo. E cumprimentos a todos. E, sobretudo, deixar aqui uma nota, depois do episódio da semana passada, o fantástico feedback que tivemos. E ainda bem que os protagonistas não se importam de falar connosco, e é algo também que podemos retirar, por exemplo, daquilo que está a acontecer em termos das eleições, em que se nota que há capacidade por parte dos políticos em falarem com pessoas, e creio que vir ao nosso podcast também é interessante para quem é protagonista do jogo. Sem dúvida. E depois de, como disseste, termos tido um convidado em estúdio no último episódio, vamos regressar ao nosso formato habitual e vamos já diretos ao futebol visto nos últimos dias. Em Vila do Conde, as costas da linha defensiva do Sporting sofreram como nunca esta época. Perante um Rio Ave com rápidas setas na frente e declaradamente com o objetivo de massacrar na profundidade, os Leões sofreram para conseguir um empate. E isto num jogo que uma lesão travou a ascensão de Trincão, a força de Gyökeres não explodiu e uma precipitação de António Adán voltou a pintar o resultado com um erro do guarda-redes espanhol. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Rui, começando por ti. Tu que até foste lá a Vila do Conde e para os lados dos estádios dos Arcos esta semana até voltaste aí um pouco fanhoso, como já reparámos. Como é que se deu esta espécie de implosão defensiva do Sporting de Ruben Amorim? Eu creio que o primeiro aspecto, e creio que é um aspecto indissociável do empate do Sporting, é dar mérito à exibição do Rio Ave. Eu creio que há duas equipas que jogam sempre, e a tendência é que quando um grande não consegue vencer, é dizer-se que a exibição do grande não foi tão conseguida. Aquilo que me parece é que o Rio Ave foi uma equipa muito completa nas duas partes do jogo. Primeiro porque à partida nós poderíamos olhar para o jogo e pensar que seria um encaixe, ou seja, um 3-4-3 a jogar, se quiseres, contra um 5-2-3 em momento defensivo. E a verdade é que, para além da tentação de encaixar na equipa do Sporting, o treinador do Rio Ave, Luís Freire, procurou desencaixar da equipa do Sporting e, sobretudo, foi muito sagaz ao colocar, ao contrário do que é habitual na equipa do Rio Ave, 3 atacantes na frente. Ou seja, o que é que quer dizer com isto? Habitualmente o Rio Ave joga com este tridente da frente, mas um dos jogadores costuma ser um médio ofensivo. Pode ser João Teixeira, pode ser Joca. Houve até jogos esta temporada, fruto das limitações do plantel do Rio Ave, em que eram 2 médios ofensivos a jogar nesse aspecto. Frente ao Sporting, houve uma opção diferente. Fábio Ronaldo, que foi a lateral esquerdo e até um dos melhores laterais esquerdos do campeonato durante a grande parte da temporada, voltou à sua posição de raiz, neste caso à de extremo, mas a partir da direita. O Marwan Embaló, um dos reforços de inverno, começou a jogar como extremo esquerdo, e a Aziz jogou como referência ofensiva. E creio que houve aqui, por parte do Rio Ave, pela forma como pressionou alto a equipa do Sporting em alguns momentos, logo a tentativa de condicionar a primeira fase do Sporting, mas sobretudo assim que recuperava a bola, procurar verticalizar imediatamente o jogo, muitas vezes procurando agredir por um corredor para depois assaltar pelo outro. E a verdade é que o golo acaba por surgir assim, com o Fábio Ronaldo a partir do centro-direita, a buscar o Embaló na esquerda, e o Embaló a acabar por aproveitar, se quiseres, o espaço entre ala e defesa central pela direita do Sporting para fazer o 1-0. Era aí a nota de início da partida, porque foi importante para o Rio Ave entrar logo a vencer. Recordar que as condições atmosféricas eram más, mas eram más para as duas equipas.
ainda que na primeira parte acabassem por prejudicar mais a equipa do Sporting, que estava a jogar contra o vento. Quero deixar também uma nota em relação ao primeiro golo, porque também me parece indissociável da análise à partida. Há claramente uma falta sobre o Pote no início da jogada, uma falta do Amin, creio, que não foi assinalada e que está na origem do lance que dá o golo à equipa do Rio Ave, independente da bola ainda ter passado pelo Morita, mas não há uma situação de posse por parte do Sporting. Portanto, a situação teria que ser assinalada. A partir desse lance, podíamos esperar um jogo completamente diferente. A verdade é que o Rio Ave continuou a tentar condicionar o Sporting da mesma maneira, continuou a procurar sair da mesma maneira, mas creio que o Sporting teve uma reação muito forte à desvantagem. Conseguiu o gol do empate através do Human, mas foi uma equipa que nunca se sentiu confortável no jogo. E isso notou-se pela forma, e aí já está o primeiro aspecto que eu tenho que referenciar em relação ao Adam, a forma como saiu muito mal num dos lances, que até acaba com uma finalização por cima da barra, creio, do Fábio Ronaldo, mas também porque nessa altura o Rio Ave, independentemente do Sporting estar a dominar o jogo e estar a chegar com mais capacidade às zonas de finalização, o Maro Embaló acaba por ter outra oportunidade em que a bola vai ao ferro da baliza do Sporting. E cá está, mais uma vez, as dificuldades do Adam em negar oportunidades claras. Repara que o Rio Ave acaba por fazer 3 remates à baliza e marcar 3 golos, juntando ainda a bola ao poste, que o Adam não conseguiu contrariar em direção à baliza do Sporting. Agora, ainda na primeira parte, e creio que poderia ter sido aí o momento-chave do jogo, o Gyökeres aproveita e muito bem uma má saída por parte do Rio Ave, é um erro colossal do Amin, que é um jogador que até, desse ponto de vista, raramente comete erros, ou seja, até é um dos jogadores mais seguros a fazer este tipo de circulação em zonas baixas, mas perde a bola e permite ao Gyökeres fazer o 2-1 para a equipa do Sporting. E creio que aí foi um momento crucial no jogo, porque o Sporting, jogando contra o vento, estava em vantagem no marcador, poderia ter uma maior capacidade de gestão na segunda parte, mas a verdade é que o Rio Ave consegue chegar ao empate. Do meu ponto de vista, há uma abordagem totalmente equivocada do Nuno Santos ao Costinha, é uma grande penalidade que... do meu ponto de vista, era perfeitamente evitável, mas acaba por ser marcada pelo árbitro, bem marcada pelo árbitro, e o Rio Ave vai para o intervalo com o 2-2 marcado pelo Aziz. No início da segunda parte, confesso, esperava mais do Sporting, mas aquilo que se viu foi um Rio Ave muito completo na abordagem ao jogo. Na forma como rapidamente, se quiseres, obstruiu que o Sporting ligasse o seu jogo e que a bola passasse muito pelos médios do Sporting, ou seja, por Human, por Morita, ou chegasse às entrelinhas, como falamos aqui em várias situações, neste caso já ao Edwards e ao Potts, e eu creio que a lesão que o Trincão acaba por ter na primeira parte acaba também por ser determinante para a equipa do Sporting não ser uma equipa tão contundente na segunda parte do ponto de vista ofensivo. Até pela entrada desastrada de Edwards. Sem dúvida alguma, e esse aspecto é extremamente importante, porque a bola acabou por nunca chegar às entrelinhas do Sporting ou passar pelo meio campo. E essa construção direta por parte do Sporting facilitou e muito a vida em termos defensivos à equipa do Rio Ave. Depois, do ponto de vista ofensivo com bola, a equipa do Rio Ave nunca foi uma equipa precipitada a sair para o ataque, ou seja, nunca se preocupou em bater rapidamente a bola para a frente. O que é que fazia? Procurava atrair a pressão do Sporting, e concordo, por exemplo, com o Tomás, que nesse aspecto o Edwards foi várias vezes negligente na forma como abordou a saída do Rio Ave, e é pelo lado do Edwards, através do Miguel Nóbrega, que o Rio Ave consegue as melhores saídas. Mas qual era o objetivo do Rio Ave? Atrair a pressão do Sporting e aí sim procurar bater a bola mais na frente ou ligar através do João Graça no corredor central para depois atingir as costas do Sporting. E a verdade é essa, o Sporting sentiu dificuldades para proteger as suas costas também do ponto de vista defensivo. Aquilo que acaba por acontecer
é o 3-2 do Rio Ave, num lance em que, cá está, o Rio Ave consegue atacar as costas da última linha do Sporting, mas do meu ponto de vista o Adan demora demasiado a sair dos postes e creio que não é uma novidade em relação àquilo que tem acontecido durante a temporada. Nova grande penalidade a favor do Sporting e Aziz a colocar a equipa de Vila do Conde em vantagem. A partir daí, volto a dizer, eu creio que o Rio Ave não se procurou defender demasiado e acaba por estar ligado esse aspecto à forma como sofre o 3-3 na sequência de um lançamento lateral. Era perfeitamente evitável a forma como o Sporting conseguiu chegar rapidamente à zona de finalização e o Coates acabou por marcar o golo do 3-3. Volto a frisar, o Sporting, mesmo em desvantagem no marcador, continua a ser uma equipa a ter muitas dificuldades de ligação e essas dificuldades de ligação ainda se tornaram maiores, do meu ponto de vista, a partir do 3-3, com o Coates a jogar como referência ofensiva, com o Gyökeres a sair mais da esquerda para o meio. Continuou a ser uma noite muito desinspirada do Edwards, mas sobretudo uma equipa do Sporting que nunca teve calma e mesmo a jogar nessa altura a favor do vento, que não era tão forte do meu ponto de vista em relação àquilo que tinha sido na primeira parte, foi uma equipa que demorou demasiado a ligar jogo, teve muitas dificuldades a ligar jogo e sobretudo acabou por ter muitas dificuldades em conseguir chegar com qualidade às zonas de finalização. Portanto, eu aceito o empate. Agora, não posso esquecer, o primeiro gol do Rio Ave sai de uma situação em que há uma falta clara sobre um jogador do Sporting e tenho que depois também analisar um lance que, do meu ponto de vista, é polémico e acaba por originar a lesão de Trincão, que é um duelo, uma disputa entre o Miguel Nóbrega e o Trincão dentro da área. É um lance que é muitíssimo difícil de analisar. Há uma câmara em que me parece claro que o Trincão toca primeiro na bola e o Miguel Nóbrega acaba por derrubá-lo. Há outra imagem que me mostra, parece mostrar claramente o oposto, mas do meu ponto de vista, analisando bem a situação, acho que acaba por ser uma entrada demasiado negligente por parte do jogador do Rio Ave e creio que ficou uma grande penalidade por assinalar a favor do Sporting. Parece claro que foi um dos jogos em que o Sporting se viu obrigado a adaptar-se ao adversário e não a marcar a diferença pela imposição do seu jogo. Isso é mais uma vez mérito de Luís Freire. Na segunda parte vimos o Mourinho muito preocupado em termos de trocas, tentar dar a volta à situação e a contrariar aquela pressão muito bem delineada pelo Rio Ave. Não é a primeira vez em que isto acontece. Já em jogos anteriores, sobretudo em Vila do Conde, tínhamos visto o Sporting com muitas dificuldades para jogar contra a pressão do Rio Ave. A diferença é que este Sporting constrói melhor, tem mais argumentos do que noutras temporadas, e isso ainda valoriza mais a forma como Luís Freire conseguiu, de facto, perturbar a forma como o Sporting tem jogado habitualmente. Na primeira parte ainda vimos alguma coisa dos Leões, embora o Rio Ave também tenha conseguido sempre alterar a forma como foi jogando, ora prolongando os ataques, e aqui destacou-se João Graça, um médio que jogou um pouco mais no meio campo do que na frente. Entraria, o papel do Guga, entraria naquela lógica de que o Rui destacava há pouco, de ter um médio ofensivo a jogar numa das posições de apoio na frente. João Graça já passou por essa posição. Aqui no centro do jogo acabou por ser uma presença muito cerebral na forma como o Rio Ave pensou os ataques. Depois Fábio Ronaldo a poder acelerar por dentro e a ter destaque, por exemplo, no tal golo de Oumar Embalo logo a abrir a partida, e depois muitos movimentos de ataque à profundidade às costas da defesa do Sporting, e aí a equipa leonina sofreu muito no lado de Jenny Catamo, também nas costas de Coates, com as desmarcações de Aziz e, claro, com a Adan a comprometer uma possível vitória do Sporting, porque o Rio Ave, apesar de ter dificultado muito a vida à equipa de Amorim, não criou assim tantas oportunidades quanto isso, depois do intervalo. Foram 3 remates enquadrados, 3 gols. E, portanto, o Sporting poderia eventualmente ter conseguido, na mesma, levar os 3 pontos, e isto leva-nos ao tema-chave de várias partidas. É que o Sporting tem peças muito frágeis do ponto de vista defensivo. Adan é incontornável, não é de agora. Já na época passada teve um rendimento muito pobre, portanto a partir daqui já não é propriamente culpa de Adan, é uma responsabilidade assumida pelo treinador, para o bem e para o mal no fundo, mas tem comprometido muitas vezes.
E depois Nuno E nós Santos. falamos disso no início da época, se recordaste, Tomás, foi logo um dos nossos primeiros pontos sobre a questão do guarda-redes, mesmo do guarda-redes suplente não ser uma alternativa credível ao E guarda-redes supostamente há anos está para renovar com o Sporting. Não sei como é que o clube vai Exatamente. gerir esse E é dossiê. automático e tudo, Ficará está para previsto depois. no contrato. Exatamente. Verdade. E o outro jogador que acabou por não ajudar diretamente, claro que houve aqui uma série de problemas defensivos a nível coletivo, mas aquela abordagem de Nuno Santos, depois de o Sporting virar o jogo e à beira do intervalo, é completamente desplicente, e vimos um jogador profissional do Sporting, com muita experiência, completamente descontrolado, como se estivesse ali a fazer um dos primeiros jogos da carreira num território adverso, e não é o caso, portanto dá para compreender porque é que Ruben Amorim muitas vezes em jogos grandes não confia em Nuno Santos quando vai ser testado defensivamente. E já agora, do outro lado, apesar desta recente forma de Jenny Katam, que é um extremo convertido em ala, ainda por cima é um canhoto a jogar à direita, e saindo aqui um bocadinho do jogo, vocês não acham que Costinha do Rio Ave seria uma boa alternativa para a posição da ala direita no Sporting desde Poderia que ser, venderam Pedro sendo que o Porro? Sporting investiu em Sim. Fresneda, que é um jogador Sim. que tem muito potencial, embora Verdade. não tenha mostrado até ver e até está de regresso às opções de Ruben Amorim, por enquanto para jogar mais na equipa secundária dos Leões, mas é um jogador que pode ter esse papel, ou seja, um lateral mais equilibrado, que é sólido nos duelos, que consegue participar em zonas baixas, também em profundidade. É dessa forma que o Sporting vê o perfil de Fresneda. É a mesma coisa com Costinha, é um jogador muito sólido nos duelos, é difícil passar pelo lateral do Rio Ave e tem mostrado isso, muito agressivo, não dá facilidades ao adversário também porque é disponível fisicamente, e depois acaba por chegar em profundidade para fazer a diferença no ataque, e de facto está a fazer uma temporada até melhor do que as anteriores, um dos melhores na posição Sem em dúvida. Portugal, e acabou por ser um dos destaques desta partida, com o Miguel Nóbrega, muito imponente nos duelos, a usar a agressividade, por vezes ali no limite, mas conseguiu perturbar de facto os atacantes do Sporting, também a construir E alguns capacidade lances de de saída, ataque, Tomás. exatamente, também a construir Isso mesmo. alguns lances Claramente de diferenciado em ataque. relação aos outros dois centrais do Rio Ave. Precisamente, e a ausência de Aderlan Santos até me parece benéfica na defesa de Luís Freire. É um Concordo. jogador com mais tendência para o erro, que perde o controlo em Muito determinados emocional. lances, até com expulsões por vezes, e nesta partida o Rio Ave acabou por anular o Sporting de forma muito eficaz, e na segunda parte notou-se, não sei se por cansaço ou se porque não estava de facto a conseguir ter a melhor partida, um decréscimo em Gyökeres, porque o Sporting jogou muito direto, precisava do avançado para jogar no meio campo contrário e acabou por, ora por perder o duelo, ora porque tecnicamente a ação não foi a melhor, não deu essa resposta positiva à equipa de Amorim. Portanto, olhando para todo o jogo, além das marcações de Morita na meia esquerda, que acabaram por se ver até em lances de golo, o melhor jogador dos Leões para mim foi Hjulmand, a jogar um jogo completamente diferente dos demais, particularmente na segunda parte. Um jogador muito calmo, a tentar guardar a bola, a jogar de curto sempre que possível, e isto foi o oposto daquilo que se viu, Sim. regra geral, na equipa do Sporting. E não sei se concordas, na primeira parte foi o fator de união da equipa, em termos de Além do ligação golo, de nem jogo. sequer vamos ao golo. Exatamente, exatamente. Seguimos para a recepção do Benfica ao Portimonense, que pela segunda vez desde a virada do ano os encarnados jogaram sem um ponta de lança declarado. A opção de Roger Schmidt sobrou para Rafa, a quem pediu para fazer de avançado na forma de atacar, que até ao intervalo empurrou contra um bloco baixo dos algarvios. Di Maria e David Neres jogaram muitas vezes por dentro e Coxo foi um terceiro médio a receber a bola muitas vezes de costas para a baliza. Só na segunda parte, com outro arrojo posicional, o Benfica desbloqueou o resultado e chegou a 4-0. Tomás, achas que faz sentido à 23ª jornada do campeonato o Roger Schmidt ainda andar a fazer uma espécie de experiência na forma de atacar da equipa? Foi muito surpreendente essa aposta de Roger Schmidt. Acredito que a pensar naquilo que aí vem para os jogos com o Porto e o Sporting, e com isto não quero dizer que vai jogar com Rafa nas duas partidas, mas é uma solução que acabou por ser experimentada pelo treinador do Benfica. Creio que E deixará de ser surpreendente. sim, não de é? forma circunstancial e não de forma Exatamente. planeada Sim. desde o início da temporada, digamos. São as necessidades que o Benfica tem atualmente. Não confia muito nos avançados que tem à disposição, eventualmente para abordar os jogos com o Porto e com o Sporting. E Talvez Tengsted pudesse ser até o avançado que se adequa melhor. E apesar da subida de forma do Artur Cabral. Exatamente, mas Artur Cabral é um jogador muito específico, é um pivô, é um jogador que tem às vezes dificuldades para marcar diferença fora da área, e creio que não confia muito neste momento em Artur Cabral para esse tipo de partidas. Por exemplo, ficou no banco em Guimarães também, que é um jogo
enfim, com algumas parecenças àquilo que poderá ter em Alvalade para a Taça, sobretudo. Uma equipa com 3 centrais, quererá ter mais mobilidade na frente. Aí foi Di Maria a jogar e não Rafa. Mesmo. Mas é um trunfo na manga de Roger Schmidt, que poderá aparecer nesta semana de clássicos, quer contra o Sporting, quer contra o Porto. Acima de tudo, não importa tanto a posição, isto é, serve para Coxo e serve para Rafa, pode perfeitamente jogar com a equipa daquela forma. Depois é uma questão de entendimento e de dinâmicas na frente que se viram de forma mais apurada na segunda parte. Porque Rafa, na primeira metade, embora tenha feito uma ou outra desmarcação para a esquerda, esteve muito focado no corredor central, em desmarcações de ruptura. Na segunda parte já teve mais mobilidade e a própria equipa teve mais mobilidade. Coxo já não esteve tão nas costas dos médios, teve outra liberdade de movimentos para baixar e para ver o jogo de frente e a partir daí construir e fazer a diferença com os passos que já são conhecidos. Di Maria já não esteve tanto dentro. Sim. Di Maria teve muita liberdade de movimentos também, e repare-se que no lance que desbloqueia a partida, o Benfica tem Di Maria e Alexander Bá à esquerda, na meia esquerda, e isso confundiu completamente a organização defensiva do Portimonense, tanto que Rafa fica esquecido, fica esquecido na zona sobre a direita e marca. Depois a assistência para Di Maria, já tem Rafa a cair na esquerda e Di Maria a aparecer para finalizar. Portanto, esse ataque móvel do Benfica acabou por ter maior entendimento em termos de capacidade de confundir o adversário na segunda metade, porque Rafa não é um ponta de lança, não é um avançado centro, é um jogador que precisa de liberdade para cair nos 3 corredores. E claro, depois com a vantagem no marcador, isso acabou por ser ainda mais favorável. Quanto a Coxo, parece que a ideia vingou, ou seja, parece que os adeptos do Benfica neste momento veem Coxo como um 10, quando, na verdade, podendo jogar ali, os melhores momentos de Coxo surgiram quando começou a jogada mais atrás e depois acompanhou a jogada para terminar em zonas de finalização da jogada. E de facto essa é a melhor versão de Coxo. Mais convidativa um 4-3-3. Sim, exatamente. Desde que Coxo possa ter a liberdade para participar na construção e depois poder aparecer na criação, e aí também é um jogador capaz de marcar a diferença e mostrou nesta partida, surge a melhor versão do tudo. Tomás. Até na finalização. Exatamente, porque é um jogador com facilidade de remate. Portanto, completamente. No fundo não é um 10. Pode jogar com médio mais adiantado, mas não tão preso à posição, com uma função mais abrangente, se quisermos, no meio campo do Benfica. E isso sim, foi uma aposta bem pensada de Roger Schmidt. Sobretudo, depois do intervalo, creio que terá havido ali um ajuste no balneário. Rui, olhando um bocadinho mais para a frente, acreditas que o Roger Schmidt vai assim para Alvalade na quinta-feira, para a Taça de Portugal? Acredito, mesmo que possa haver uma troca pontual de protagonistas, eu creio que este jogo, isto do meu ponto de vista, o Tank 7, se não está engripado, seria titular na partida diante do Portimonense, e isto seria aquilo que Roger Schmidt teria preparado para o jogo de quinta-feira diante do Sporting e provavelmente para o jogo de domingo diante do Futebol Clube do Porto. O Tomás tocou nos pontos essenciais. Eu creio que o Benfica, na primeira parte, não estava minimamente preparado para jogar nesta estrutura sem avançado de referência móvel. Isto porquê? Porque a equipa continua a jogar da mesma maneira, ou seja, houve tentativas de cruzamento para a área frente a uma equipa que defendeu em 5-4-1 e não se importou em alguns momentos até de ser 7-2-1, ou seja, com 2 jogadores a fecharem os corredores laterais, o lateral a procurar vir mais dentro, mas sobretudo com 3 defesas centrais que protegeram a área. E repara que até curiosamente no início do jogo o Portimonense até surge com uma versão mais arrojada do que é habitual. Tentar ter alguma bola também. Verdade, e procurou até pressionar em zonas altas, algo que sim, nunca a última faz, linha estava mais subida do que seria expectável. Exatamente, porque aquilo que era expectável é que a equipa do Portimonense jogasse afundada, se quiseres, do ponto de vista defensivo, porque é assim que se sente confortável. Aliás, é das poucas equipas que não se inibe minimamente em jogar com os 3 defesas centrais dentro da área. E aquilo que se viu foi um Benfica extremamente previsível nos seus processos de construção, dominando, obviamente, o jogo sem grande dificuldade, mas depois com muita dificuldade a ligar a criação com a finalização e, do meu ponto de vista, aí claramente a ser mais perigosa, se quiseres, pelo corredor esquerdo, nas poucas ligações entre o Ostens e o Neres, com a inteligência do Neres em termos de criativos, de não buscar cruzamentos aéreos e buscar cruzamentos rasteiros quando chegava à zona de linha de fundo. No entanto, na primeira parte, também me ficou outro aspecto,
e volto a frisar em relação ao ponto anterior, algo que me parece chave. Não é pelo facto do Benfica jogar com uma unidade móvel como referência ofensiva e não com um avançado a 9 mesmo, que isso implique que o Benfica não possa criar feridas numa estrutura como a equipa do Portimonense. E a segunda parte comprovou. O que é que aconteceu na segunda parte? Isto, obviamente, do meu ponto de vista. Roger Schmidt leu aquilo que foi a primeira parte, mais uma vez, e ao intervalo falou com os jogadores e os jogadores apareceram com outro tipo de disponibilidade, muito bem retratada por parte de Tomás. Acho que o Benfica aumentou claramente o ritmo, quer com bola, quer sem bola. Foi uma equipa que foi capaz de abafar o Portimonense, mas sobretudo teve algo que nunca teve na primeira parte, que foi a mobilidade abrasiva dos seus jogadores. Na primeira parte o melhor, não sei se concordas, Rui, foi o entendimento até à esquerda, entre Ausnes e David Neres. Ausnes, Neres. Claramente. E a inteligência que o Neres tinha, que quando chegava à linha de fundo, Tomás fazia cruzamentos rasteiros e nunca cruzamentos pelo ar, porque sabia que os 3 defesas do Portimonense acabariam por limpar o jogo. Agora, aquilo que o Tomás disse é exatamente aquilo com que eu concordo. A mobilidade abrasiva que o Benfica introduziu na segunda parte permitiu ao Rafa libertar-se do corredor central. Ele estava muito preso ao corredor central. É certo que, tal como o Tomás disse, em algumas situações tentou até uma derivação e numa delas até cria uma oportunidade, a que finaliza uma oportunidade para o Benfica, mas na segunda parte foi completamente outro jogador. Caiu sobre a esquerda, caiu sobre a direita, baixou às entrelinhas, e depois, juntando a isso, obviamente o Cockchu, como segundo avançado, foi muito mais um terceiro médio na segunda parte. E esse aspecto é crucial para o desenvolvimento das ações ofensivas do Benfica. Se o Cockchu não estivesse a jogar como terceiro médio, se quisermos, nunca tinha nascido o lance do 2-0, porque ele está numa posição claramente de terceiro médio a lançar a ruptura do Neres nas costas da equipa do Portimonense, da última linha do Portimonense. E depois de deixar também esta nota no quarto golo, a tal capacidade que ele tem a partir da posição 8 de surgir em zona de finalização, podia ter sido ele a finalizar, mas tal como o Tomás disse e muito bem, preferiu criar, ou seja, oferecer o golo, creio que na altura ao Di Maria, corrijam-me se eu estiver enganado, foi ao Rafa. Exatamente. Foi ao Rafa, foi o bis do Rafa. E esse aspecto acabou por ser claramente uma marca e esta inversão crucial no meio campo do Benfica, ou seja, João Mário mais na base, a gerir os ataques e Cockchu mais solto, pode ser benéfica nesta fase. Claro que não servirá para todos os jogos, mas João Mário teve uma época atípica em termos de produção ofensiva, isto falando da época anterior. Não é um jogador capaz de marcar muito a diferença no último terço, e por isso nesta altura creio que Schmidt encontrou novamente, não digo uma versão fantástica, mas pelo menos uma versão consistente de João Mário, que ajuda a equipa e pode ter encontrado também bola, exatamente uma forma de potenciar Cockchu ofensivamente, não o expondo tanto defensivamente. Completamente de acordo. Juntar a isso o papel dos laterais na segunda parte, o Ausnes fez, do meu ponto de vista, uma boa primeira parte, o Bá nem por isso, mas na segunda parte os laterais foram capazes de se transformar em jogadores que tanto davam profundidade e largura como surgiam no espaço interior, e o Bá, e tal como o Tomás disse e muito bem, no lance do primeiro gol tem um papel muito importante para desbloquear, acaba por ser ele a conseguir a recuperação em zona alta que permite isolar o Rafa, e depois também parece-me importante destacar que na segunda parte, com o aumentar de ritmo da equipa do Benfica, acabou por ser quer o Di Maria, quer o Neres, não ficando muito presos ao corredor e a virem do corredor para zonas interiores com muita frequência, a criarem os desequilíbrios e oferecerem a criatividade que faltou em vários momentos ao Benfica na primeira parte. Em relação à exibição do Portimonense, deixar 2 notas, eu creio que 3 neste caso. A primeira foi aquela que eu há pouco disse, que foi uma equipa que surpreendentemente de início quis ter bola, com o Carlinhos a buscar muito a largura do Guga no corredor direito e a procurar chegar às zonas superior a Igor Formiga, aliás. Completamente. E é um jovem e creio que é um jogador que merece atenção por parte do Portimonense e que pode continuar a crescer. Depois de uma fase em que teve que defender mais baixo e até esteve perto em momento defensivo do 7-2-1, nunca deixou de procurar contra-atacar, teve contra-ataques perigosos, mas um dos problemas da equipa do Portimonense, quer Hilberto, quer Hélio Varela, quer Jasper, mostram claramente problemas na definição. Ou seja, e Hilberto até problemas técnicos na recepção de bola e no passe. Claramente. E para jogar na zona central, não segurando uma bola, praticamente torna-se difícil. Depois a equipa tem ataques que acabam logo.
Verdade, e esse é um problema para uma equipa que pode ser contundente a ferir os adversários nesse aspecto, porque tem jogadores com essas características. Agora, a qualidade técnica, a qualidade de definição, a tomada de decisão tem que aumentar substancialmente. E depois, se quiseres, numa terceira parte do jogo, ou seja, a partir do 1-0, foi o desmoronar completo da organização defensiva por parte do Portimonense. O Portimonense abriu espaços por todo o lado e aquilo que não se tinha visto na primeira parte, viu-se na segunda parte, ou seja, uma equipa completamente destruída, que em alguns momentos procurou sair de forma precipitada para ataque e abrir espaços em termos de transição tremendos e sobretudo com uma última linha tremendamente falível. E atenção à equipa do Portimonense, que está a cair numa zona muito perigosa da classificação e tem que ter cuidado com isso. E há aqui um jogador, só para dar uma última nota e lançando também os clássicos desta semana, que pode ter um papel muito relevante, que é David Neres. Não sei se vai ser titular ou não, isso está para se perceber ainda. É um dos jogadores que eu acho que não será titular, o que será mal para a equipa. Mas pode ter um papel importante, nem que seja eventualmente numa segunda parte, que é David Neres. Desde logo porque é um jogador com personalidade para marcar a diferença neste tipo de jogos. E depois porque na condução de bola, na desmarcação, na finalização, e atenção que foi um gol de grande classe, na forma como tira o guarda-redes e depois até dá aquele toque artístico, exatamente, a Ronaldinho na concretização da jogada. E no 3-0, Tomás, é uma recuperação no meio campo defensivo ainda do João Neves, e depois a capacidade que o Neres teve em termos de leitura do jogo para perceber e fomentar a desmarcação do Rafa na profundidade. E que neste momento pode fazer vários papéis neste Benfica. Claro que à direita é um papel mais do que conhecido. Esta época tem jogado muito à esquerda, porque há Di Maria, e mesmo assim resolve um pouco, atenua a falta de profundidade que o Benfica tem muitas vezes nesse corredor. Certíssimo. E também já ouvimos a jogar como segundo avançado, que pode ser uma solução, eventualmente. E já agora, se quisermos, também olhando para o clássico, para os dois, para o clássico, primeiro para o derby e depois para o clássico, eu creio que o Benfica, apesar de tudo, neste momento, o melhor defesa lateral esquerdo que o Benfica tem no plantel é o Washington. Também acho. Vindo do tipo de vitória a meio da semana que injetaria qualquer equipa de confiança, o Porto viajou até Barcelos, onde se deixou empatar já nos descontos contra o Gil Vicente. No final, Sérgio Conceição queixou-se da falta de eficácia da equipa e de os jogadores andarem de pantufas no relevado, expressão dele. Rui, um dos clichês da bola é falar-se naquela espécie de pressão pós-jogo europeu que pode afetar a genica dos jogadores. Isso ajuda de alguma forma a explicar o que aconteceu em Barcelos? Eu percebo quem recorre a esse tipo de expediente, mas a verdade é que não pode acontecer, e os campeões normalmente fazem-se de vitórias após confrontos europeus em que têm ou não têm sucesso. No caso do Futebol Clube do Porto, e porque não tivemos a oportunidade de falar sobre o jogo, o Futebol Clube do Porto diante do Arsenal foi uma equipa absolutamente tremenda do ponto de vista defensivo. Se quiseres, foi uma masterclass estratégica do Sérgio Conceição que merece todos os encómios, porque realmente o Futebol Clube do Porto teve, e o Tomás até creio que escreveu sobre esse aspecto. Eu depois também tive a oportunidade de escrever sobre isso, a questão do posicionamento da última linha do Futebol Clube. É que não foi um bloco baixo, por vezes não foi. Penso que existe a tentação de dizer uma equipa está sem bola, então está com um bloco baixo. Não é por ser uma equipa sem bola que de repente é um bloco baixo, basta ver a altura em que o Porto defendeu. Sem dúvida. Sem dúvida. E esse aspecto foi determinante para impedir que o Arsenal conseguisse atacar as entrelinhas, e passou muito por esse mérito que a equipa do Futebol Clube do Porto teve, ou seja, de não deixar... Tens de lembrar Marrocos no Mundial, que também tinha uma organização defensiva deste estilo e muito parecida. Exatamente. Verdade, mas tu tocaste nesse ponto essencial. Depois houve outro, e eu creio que concordarás comigo, que foi se quisermos, o acasalamento entre a ala interior da equipa do Futebol Clube do Porto. Fantástico. A impedirem o jogo de coberturas notável e disponibilidade para a pressão. O jogo de coberturas foi absolutamente notável, porque houve a capacidade dos jogadores de terem um acasalamento perfeito. Os dois jogadores, e repara... E contra uma das melhores equipas da Europa em termos de construção, convém não esquecer. Completamente. E repara que depois no fim de semana dizimou a equipa do Newcastle, quer dizer, e a verdade é que o treinador do Newcastle só não viu o jogo do Futebol Clube do Porto se não quis ver o jogo do Futebol Clube do Porto. Agora, a verdade é que a forma como o ala e o interior acasalaram, quer de um lado, quer do outro, ou seja, Galeno e Nico, e depois do outro lado PP, que foi muito interior. Porque e depois a exibição monstruosa de Alan Varela também. Sem dúvida, porque foi um jogador permanentemente de equilíbrios, de antecipação do jogo e sobretudo também de algo muito importante, é que sabia o que fazer com bola nos momentos em que o Futebol Clube do Porto a recuperava. E a verdade é que o Futebol Clube do Porto não chegou tantas vezes assim às zonas de finalização, mas quando chegou foi eficaz
e marcou aí a diferença claramente diante do Arsenal, ainda que me pareça que aquilo que é mais elogiável na exibição do Futebol Clube do Porto, sendo tudo elogiável, mas o mais elogiável é o comportamento em momento defensivo. Foi um 4-1-4-1 praticamente perfeito, em que o Arsenal praticamente acabou mesmo o jogo, sem qualquer remate enquadrado à baliza do Diogo Costa. É que eu creio, a abordagem ao jogo de Barcelos começa logo com uma mudança que me parece importante. Não houve Nico Gonzalez na zona central do terreno e Eustáquio não é Nico Gonzalez. E Eustáquio é um jogador de chegada à área, não é? Nos últimos tempos tem sido mais isso do que um jogador de suporte à construção. A versão Porto, sim. Completamente. E quando tu tiras um jogador de suporte à construção e colocas mais um jogador de chegada à área, o peso de toda a construção do Futebol Clube do Porto incidiu sobre as costas do Alan Varela. Totalmente para o lado direito. O Porto criou totalmente poucas oportunidades e poucas jogadas de desenvolvimento à esquerda. Exatamente. Porque também acho que o Futebol Clube do Porto, e não sei se concordas comigo, Tomás, foi uma equipa desconfortável à esquerda. Isto porquê? Porque não havia Galeno à esquerda. Ivan Raime abandonava o corredor, naturalmente. Exatamente. E era o Wendel que tinha de ser profundo, e o Wendel não é um lateral que se sente confortável. Tem, se não estou em erro, apenas uma jogada em que chega à linha de fundo. Exatamente. Também tirei exatamente a mesma nota. Creio que só tem mesmo uma jogada de chegada à linha de fundo. Portanto, do meu ponto de vista, muito pouco funcionou na equipa do Futebol Clube do Porto na primeira parte, ainda que tenha que dizer que na abordagem que o Gil Vicente teve ao jogo, eu fiquei um bocado surpreendido pela ausência dos criativos. Ou seja, foi uma equipa, se quiseres, demasiado cínica para defrontar o Futebol Clube do Porto, até em alguns momentos, diria até medrosa para enfrentar a equipa do Futebol Clube do Porto. E a verdade é que só soltou depois do 1-0 e a partir daí, com Maxime Domingues, com Fujimoto, já foi claramente outra equipa. Agora, a primeira parte, quer do Futebol Clube do Porto, quer do Gil Vicente, roçaram o nulo. Diria que foi um Futebol Clube do Porto completamente abúlico, com muitas dificuldades em chegar com qualidade das zonas de finalização, criou muito pouco. A exceção, tal como o Tomás disse, foi a tentativa que o Futebol Clube do Porto teve de procurar o jogo exterior a partir do corredor direito e aquilo que o Francisco Conceição normalmente introduz no jogo, que é a sua capacidade a partir da direita de criar desequilíbrios, e foi está aí muito bem oleado esse lado direito, com Alan Varela muitas vezes a descair, depois PP com um acelerador por dentro, e a relação e o João Mário, entre Francisco Conceição e João Mário, exatamente, sem dúvida nenhuma. E foi por aí que o Futebol Clube do Porto criou as principais situações de desequilíbrio na primeira parte, dando aqui, obviamente, um sinal mais ao Francisco Conceição. Na segunda parte, vimos já um Futebol Clube do Porto diferente, ou seja, entrou mais veloz, entrou mais agressivo, entrou mais criativo, mesmo tendo perdido um jogador que me parece essencial, e até do ponto de vista daquilo que viria a acontecer no jogo após 1-0, que foi a saída do Alan Varela ao intervalo para a entrada do Grujic. E esse aspecto parece-me que acaba por ser determinante na forma como o Futebol Clube do Porto depois acaba por ter dificuldades em termos de gestão na parte final do jogo. No entanto, o Futebol Clube do Porto fez 1-0, a primeira oportunidade até é do Ivan Raime e sobressaiu claramente Andrew, o melhor elemento. Nestas dinâmicas que temos visto do Porto, porventura Ivan Raime seria um melhor substituto de Nico Gonzalez do que de Galeno. 8. Exatamente. Concordo. E aquilo que eu esperava quando vi que o Nico Gonzalez não iria jogar é que o Ivan Raime jogasse na posição do Nico Gonzalez, até porque quando há a substituição, normalmente a saída do Nico Gonzalez por volta dos 60, 70 minutos, quem tem entrado é o Ivan Raime. Tem mais resistência à pressão, guarda melhor a bola, associa-se. Sem dúvida absolutamente nenhuma. E depois, juntar-te isto, o Futebol Clube do Porto consegue chegar à vantagem através do Evan Nilsson, na recarga, uma grande penalidade, mais uma vez defendida pelo Andrew, e a verdade é que o Gil Vicente finalmente saiu da toca, meteu os criativos. Deixa-me só dizer que da primeira parte do Gil Vicente há um jogador que, por acaso, nós acho que se calhar só tocamos uma ou duas vezes o nome dele, mas que é um jogador que me parece muito interessante nesta equipa do Gil Vicente, que é o Tidjane Touré. O Tidjane Touré não vinha a ser um habitual titular. Muito boas, sem dúvida. Não vinha a ser um habitual titular nesta equipa do Gil Vicente, e a equipa do Gil Vicente cresceu do ponto de vista ofensivo, com ele a sair do corredor esquerdo para o corredor central, muitas vezes em diagonais, em direção às zonas de finalização. O problema é que esse lugar era onde também havia Félix Correia, no melhor momento da temporada. Exatamente. O que estava a tapá-lo. E até fez uma excelente exibição no Dragão na altura, Félix Correia. Sem dúvida nenhuma. Foi um dos melhores jogos do Félix Correia, mas corrige-me, Tomás, se eu estiver enganado, nesse jogo o Félix Correia fecha o corredor direito, não é?
Tenho ideia que esteve à esquerda, mas agora de cabeça. Ou fechou o corredor esquerdo. Pareceu-me que sim. Foi isso. Era o quinto mas, elemento. enfim, é tudo memória. Já foi há algum tempo. Exatamente. Era o quinto elemento quando a equipa do Gil Vicente defendia, ele funcionava. Se não me engano, em Alvalade é que fechou à direita. Foi, exatamente, é isso. Foi em Alvalade que fechou à direita. Exatamente. Até com um ala que baixava para a linha defensiva. É isso mesmo. Tens toda a razão. Funcionou como quinto elemento a partir do corredor direito. Agora, a partir do 1-0, a equipa do Gil Vicente saiu da toca, lançou os criativos e foi uma equipa mais forte do ponto de vista ofensivo. No entanto, há que dizer que o Futebol Clube do Porto teve oportunidades por Francisco Conceição, por PP, por Otávio e por Evanilson, esta novamente negada por Andrew, a conseguir a aproveitar os desequilíbrios da maior exposição que a equipa do Gil Vicente teve em busca do 1-1, que é certo que procurou buscar, mas o Futebol Clube do Porto podia e devia ter matado o jogo conseguindo o 2-0. E depois acontece aquilo que era inexpectável face à forma como o jogo estava a correr. Foi uma falta de proteção do Futebol Clube do Porto do seu corredor direito, e eu creio que não é só o André Franco e João Mário que devem ser crucificados neste lance. Faltou Alan Varela ali, porque eu creio que o Alan Varela, se estivesse em campo, poderia ter compensado a situação de desequilíbrio que a ligação entre o Buta ali por Buta acabou por conseguir criar, e o Gruitch ficou a meio caminho completamente. De qualquer forma, não era um cruzamento de morte, digamos. Havia depois possibilidade de resolver o lance. Aliás, é um cruzamento, se quiseres, morto do Buta ao segundo poste, e aí falha claramente o Diogo Costa na saída ao lance e falha claramente o Wendel, que ficou a dormir na abordagem ao lance. É que nem viu que o Luciano estava a aparecer. Não viu o Tomás Luciano a surgir, e isso é inadmissível na altíssima competição, e custou um empate que, do meu ponto de vista, é injusto para o Futebol Clube do Porto. No entanto, o Gil Vicente trabalhou principalmente a partir do 1-0 em busca desse empate. É certo que esteve mais perto de sofrer o 2-0, mas procurou esse empate a partir do momento em que esteve em desvantagem no marcador. Duas notas individuais sobre este Gil Vicente Porto. A primeira para o Otávio, que depois de ter feito um jogo com alguns erros, provavelmente também porque estava nervoso, era a estreia como titular do Futebol Clube do Porto, tem 2 jogos muito conseguidos contra o Arsenal. Certíssimo. E o Porto não poderia aplicar aquela estratégia sem ter Otávio para defender mais à frente, e neste jogo contra o Gil Vicente, além de ser um jogador mais calmo com bola do que as outras opções, tem aquela potência, velocidade para fechar espaço nas costas, é um jogador agressivo nos duelos e permite que de facto o Porto tenha mais conforto para subir a linha defensiva. O outro destaque é Martinez. E repara, tu até tocaste num ponto muito interessante, porque foi no jogo diante do Estrela da Amadora, e nós aqui falamos sobre esse assunto. O Otávio não estava confortável, mas ele que está na origem do primeiro golo do Futebol Clube do Porto. É verdade, porque guarda a bola e procura a melhor opção de passe. Exatamente. O outro destaque que ia dar é a Martinez, que não é o jogador mais vistoso, se calhar, mas tem ali uma série de recursos que podem perfeitamente ser aproveitados. Não é só um jogador de aceleração. Não achas, Tomás? Não é só um jogador de aceleração. Mas mais 8. Sim, mais 8, claramente, do que médio ofensivo, para ver o jogo em zona recuada e depois progredir. Parece-me que está a aprimorar a forma como pensa o jogo no make-up ofensivo. Antes era mais um jogador de transporte, tinha uma boa meia distância, mas creio que está a ser um jogador mais capaz nesta fase de pensar, associar-se, guardar bola. E isso acrescenta-lhe enquanto médio, e depois mantendo a outra dimensão de jogador capaz de ameaçar na meia distância, de aproximação à área e trabalho defensivo, que sempre foi um dos pontos fortes de Martinez. Sem dúvida nenhuma. Deixar-te aqui também uma nota, é que o Futebol Clube do Porto na quinta-feira tem que se deslocar aos Açores e pode surgir uma situação muito complicada. É que não há o Otávio não pode jogar esta partida. Porque não teve no primeiro tem jogo. Que jogar o 11 que estava a ser utilizado na altura. Há a possibilidade da baixa do jogador e pode acontecer em relação ao Pepe, e até era aí que eu queria chegar, porque o Pepe saiu com problemas do jogo de Barcelos. Aliás, 41 anos, mais uma vez incrível. Exatamente, um exemplo de profissionalismo absolutamente notável e irreparável, e sobretudo como defensor da causa portista. E aquilo que pode acontecer no jogo dos Açores é o Futebol Clube do Porto apresentar-se com José Pedro e Fábio Cardoso como dupla de centrais, e aí vamos ver claramente a diferença que é estar Zé Pedro e Fábio Cardoso ou estar Pepe e Otávio juntos. Veremos, sim senhor. Para a nossa Rivienga, continuamos pelo norte do país, mais concretamente no Bessa, onde o Braga ganhou por 4-0 ao Boa Vista e registrou a terceira vitória seguida, algo que não acontecia desde outubro. Tomás, neste 2024 em que, apesar da conquista da Taça da Liga, o Braga sofreu com a ausência de Simão Banza na CAN, com a lesão do Bruma,
foi goleado pelo Sporting e eliminado da Liga Europa. Será este um indício de que os bracarenses de Artur Jorge estão a encontrar alguma estabilidade? Sim, penso que as feridas estão a sarar e há vários motivos para isso acontecer. Desde logo, o aparecimento de Roger, que é o ponto que eu destacaria antes de todos os outros. Porque não é normal vermos um jogador tão jovem a pegar destaque numa das melhores equipas do futebol em Portugal, e apesar de tudo, Roger já anda aí há muito tempo. Com Carvalhal. Já anda aí há muito tempo, parecendo que não. Depois porque são quase 2 anos. O Braga na primeira parte da época tinha muito de Álvaro Jaló, tinha muito de Bruma. Entretanto Bruma lesionou-se, está agora a voltar e até foi parte importante da vitória, ou da consumação da vitória bracarense na segunda parte, saído do banco. E de Álvaro Jaló, que está a atravessar ultimamente um período menos fulgurante em termos de criação de desequilíbrios, em termos de produção goleadora. Não sei se também há aí o fator Atlético Bilbao. Sim. Esse negócio já se diz que está feito e pode levar Álvaro Jaló para o País Basco. E neste cenário o Braga sentiu a falta de um jogador que ofereça rasgo, que ofereça velocidade, que consiga agitar o jogo, e Roger é essa figura. Contra o Qarabag, mais aberto e a tirar cruzamentos, mas pode ser mais do que isso. E creio que está aqui um diamante em bruto para ser visto na Liga Portuguesa nos próximos tempos e valer muito, quer em termos desportivos, quer em termos financeiros, porque consegue jogar por dentro, é forte na condução, no drible, é um excelente finalizador e até de pé direito. Vimos neste jogo com o Boa Vista uma finalização de pé direito que é de um jogador que tem pé direito, e estamos a falar de um jogador canhoto, atenção. Sim. Para quem possa não conhecê-lo tão bem, portanto, e está cada vez mais competente do ponto de vista defensivo, não sendo o mais importante, é altamente disponível, e no primeiro golo há uma recuperação de Roger, é ele, e isto já tem acontecido nas últimas partidas. Portanto, é a grande notícia de 2024 para o Braga, até ver em termos individuais, obviamente. Depois, o resto de Banza muda a cara da equipa autenticamente. Abel Ruiz não se sente confortável como referência a solo, agora já tem Banza por perto, e é um jogador que, dentro da área, dispensa apresentações em termos de posicionamento, qualidade na finalização, de cabeça, ao primeiro toque com a bola rasteira, e marcou um golo dessa forma contra o Boa Vista. E de facto, além de tudo isto, tem uma relação com bola e capacidade de se associar com a equipa fora da área e servir de pivô melhor do que aparenta, diria. Porque é um jogador muito alto, parece desengonçado, mas não é propriamente esse jogador. Pelo contrário, e está a fazer uma época sensacional, a melhor da carreira, e vamos lá ver até onde é que vai Simão Banza. Depois, a partir de agora, o Braga vai jogar de semana a semana. E isso é uma vantagem, obviamente, para Artur Jorge poder acalmar a equipa, poder trabalhar, poder meter uma série de vitórias e quem sabe discutir o terceiro lugar com o Porto. Mais do que isso parece impossível nesta altura, mas o terceiro lugar está ao alcance, e com o destaque de um jogo sem sofrer golos. E tem sido uma raridade na época do Braga. Rui. Com a dupla a ser Serdar-Paulo Oliveira, curiosamente. Mais uma mudança, sim. Reforço tudo aquilo que o Tomás disse. Eu creio que o Sporting de Braga, aproveitando este facto, que é um facto preponderante, que é, até ao final da temporada, vai jogar de semana a semana, não vai ter jogos a meio da semana, está fora da Taça de Portugal, está fora, e não devia estar, da Liga Europa, porque cai da Liga Europa não por erros individuais, mas por erros coletivos, e com a marca clara do seu treinador, mesmo após o facto de ter estado numa situação de poder passar com grande conforto a eliminatória, porque a partir do momento em que o Qarabag fica com 10 jogadores, viu-se um Sporting de Braga de claro pendor ofensivo, que conseguiu chegar ao 2-0, que permitiu ir ao prolongamento, mas a forma como não consegue gerir o prolongamento é absolutamente inenarrável. E volto a frisar um aspecto, Artur Jorge voltou a falar da questão dos erros individuais diante do Qarabag, mas volta-se a esquecer que os principais problemas da equipa são problemas coletivos. A própria crise identitária foi criada por ele próprio, Artur Jorge, obviamente é dele que estou a falar, e a verdade é que agora, trabalhando de semana a semana, ele só tem uma coisa a fazer, é recuperar a identidade ofensiva desta equipa do Sporting de Braga, e a partir do momento em que o Qarabag fica com 10 jogadores, já se viu essa identidade ofensiva, até algo desbragada, se quiseres, e sobretudo ontem no Bessa
já se viu o Sporting Braga a recuperar a tal identidade ofensiva e, sobretudo, melhorar finalmente os comportamentos defensivos da equipa diante do Qarabag. É absolutamente inexplicável a forma como o Sporting de Braga sofre golos, quer na pedreira, quer no jogo depois da segunda mão, e sobretudo ontem no Bessa já se viu uma equipa mais equilibrada. E acredito perfeitamente que se Artur Jorge quiser continuar como treinador do Sporting de Braga, independentemente de ter contrato, vai ter que mostrar isso, ou seja, voltar a ser aquele futebol elétrico do ponto de vista ofensivo que a equipa do Sporting de Braga mostrou com uma capacidade goleadora tremenda, porque tem jogadores para criar e finalizar, e sobretudo vai ter que encontrar a consistência do ponto de vista defensivo, nomeadamente no processo defensivo, mais do que em erros individuais, para conseguir provar definitivamente que é um treinador à altura da dimensão de um projeto como o Sporting de Braga. Seria sempre uma questão de tempo até levarmos a rúbrica Totti ou Totti não ao seu devido dono, porque infelizmente ele já não joga. Podia mas ser à sua Roma. outro capitão. Sim, exatamente. Tem parte disso. Ao capitão futuro, como eles lhe chamavam. Nos 6 jogos feitos na Série A desde que José Mourinho foi despedido e Daniele De Rossi, um romano e romanista, e sucedeu, a equipa ganhou 5. Esta última vitória contra o Torino... E atenção que o jogo que perdeu está sob suspeita, não é? E foi contra o Inter, sim. Que é uma das melhores equipas da Europa neste momento. E esteve bem a Roma nesse jogo. Sim, chegou ao intervalo a ganhar. Mas neste último, como dizia, ganharam com um hat-trick de Paulo Dybala, que é o argentino craque da equipa, de quem tu vais falar, não é, Tomás? Sim, um Totti para Dybala faz todo o sentido. É o mundo no lugar certo. Sem dúvida. De facto, quando Dybala está disponível, a Roma tem um poder ofensivo e criativo completamente diferente, quer para receber a bola de forma perfeita, e há um... Teve aquela recepção exatamente, que ainda não viu, vá pesquisar porque vale muito a pena. 2 grandes golos até, se quisermos, e está a atravessar um período de muito futebol, mais fresco fisicamente também. E de facto é uma carreira marcada por essas lesões, porque quando está disponível é um dos melhores jogadores da Liga. Pode ter também uma dupla mortífera em Lukaku e Dybala. Começou no banco neste jogo. Começou no banco e os dois nem conseguem muitas vezes estar disponíveis em simultâneo. Às vezes até um é difícil ter disponível, quanto mais os dois. Verdade. Portanto, a Roma poderia ser ainda melhor caso tivesse estas individualidades disponíveis. Agora, o que se pedia a De Rossi, e isso está a ser obtido, é aquela sensação de ar fresco no Olympique de Roma. Aliás, num dos golos, Dybala vai a correr direto para o treinador para um abraço. Já manifestou a apreciação pela liberdade que está a dar aos jogadores, e de facto a Roma, em termos atacantes, quer ser mais equipa, quer jogar mais com bola, está a conseguir encontrar alguma estabilidade de resultados. Vamos ver onde é que isto acaba, porque neste início de trabalho com novos treinadores é muito complicado perceber até onde é que vai a dimensão psicológica. Sim. E a dimensão de trabalho tático, portanto ainda não dá para afirmarmos com muitas certezas que De Rossi é o treinador certo. Agora tem identificação com o clube e com os jogadores, isso é mais do que evidente por declarações e por aquilo que se vê no relevado, e está a tomar algumas decisões, ora por vezes jogando com uma defesa a 4, e isso não era tão habitual com o Mourinho. E na baliza. Na baliza também, e isto até pode ser relevante para a seleção nacional. Não acredito que Rui Patrício possa cair das escolhas, mas estamos a falar de um segundo guarda-redes da seleção nacional que se calhar vai ter agora 4 meses ou 5 sem jogar. E isso não deixa de ser E que vai cair para terceiro guarda-redes da seleção nacional. Não deixa de ser um ponto a ter em conta, porque o mais recente guarda-redes é um velho conhecido do futebol português, que desde que apareceu sempre foi visto como a next big thing das balizas, um guarda-redes muito completo, verdade, com uma projeção de topo europeu. E agora já é herói. E agora até tem sido herói, sobretudo na eliminatória com o Feyenoord. Não esteve tão bem no primeiro golo sofrido contra o Torino. É um guarda-redes... Mas falta-lhe baliza, a questão é essa. É um guarda-redes que por vezes, embora seja tecnicamente perfeito, parece ter algumas lacunas físicas no preenchimento da baliza, certo, na forma como se impõe até na resposta a cruzamentos. Tem muito pouco jogo o Sevilla. O Sevilla era um guarda... mas tecnicamente deslumbrante. Ele, quando chega ao Benfica, era um guarda-redes promissor, se calhar do melhor que o Benfica podia contratar, uma contratação ao nível do Oblak. Sempre foi mais a ideia do que poderia ser do que o que foi realmente. Foi logo lançado às feras. E aquilo que acabou por ser, ele passa 4-5 anos no Benfica em que não tem baliza. Isso mata está agora a ter, claramente a carreira de um guarda-redes. Os primeiros anos, digamos. Mas vai muito a tempo. Sim, porque tecnicamente, em termos de perfil, é um guarda-redes que muitas equipas procuram e que pode marcar a diferença em comparação com o Rui Patrício. Agora vamos ver se livra de erros que ia tendo ao longo da carreira e que isso tem um treinador Roma, que mantém na baliza. Não serão tão aceitáveis, digamos.
para já é uma das ideias-chave de De Rossi, essa troca na baliza, no fundo preparando a sucessão na baliza romanista. Deixa-me só dizer, e concordando inteiramente com o Tomás, análise perfeita à situação da Roma. Deixar, quando eu disse sob suspeita a vitória, obviamente soube-se que o Génova tinha feito uma missão de espionagem aos treinos da equipa da Roma, inserindo um elemento da sua equipa técnica a ver treinos da Roma para perceber como é que o De Rossi iria abordar o jogo diante do Torino, mas que não surtiu qualquer efeito. E já agora, antes de seguirmos, para fazermos uma ligação a Portugal ainda que meio repuscada, falta uma referência a um rapaz de 16 anos chamado Franco Mastantuono, acho que disse bem. Exatamente. Bem característico. Sim, que bateu um recorde do River Plate que durava desde o aparecimento de Javier Saviola, que marcou muitos golos no Benfica. Mastantuono é mais um saído da academia do River que parece ter talento infinito. Ainda agora está para aparecer Echeverri, e já temos aí outros jogadores como a Subiabre, por exemplo, que vimos recentemente no Mundial de Sub-17, mas Mastantuono é quem tem os holofotes todos apontados. Estamos a falar do jogador mais jovem da história do River Plate, e é uma história, enfim, com muita gente de mais alto nível. O mais jovem a marcar com a camisola dos Milionários, o mais jovem a participar num superclássico com a camisola do River Plate. Estamos a falar de um médio ofensivo com normalmente muita liberdade de movimentos para se aproximar da bola e ligar a construção, aparecendo depois mais à frente. Tecnicamente um jogador especial, como não poderia deixar de ser. Vamos ver como cresce, porque do que vi até agora, Echeverri parece-me superior a Mastantuono, mas enfim, estamos a falar de jogadores com 16, 17 anos e há muito caminho pela frente. Mas Echeverri é um jogador mais capaz de resolver individualmente. Parece-me que Mastantuono precisa um bocadinho mais da equipa, de combinações, mas enfim, é a primeira imagem sobre Mastantuono. Para já estamos só a dar a nota de que está a fazer história no River Plate. Eu posso contar aqui uma curiosidade, porque não há problema nenhum em relação a isso. Eu tive a oportunidade de ver o Mastantuono pela primeira vez à volta de um ano, e por acaso, falando com um diretor desportivo bastante conhecido, indiquei o jogador, e concordo exatamente com o Tomás, porque na altura obviamente também já conhecia o Echeverri, e aquilo que o Echeverri tem de capacidade individual para desequilibrar... É mais argentino, elétrico, não é? Parece. Exatamente, Tomás. É esse ponto, e sobretudo algo que me marcou no miúdo, que na altura teria 14, 15 anos, é que é a capacidade coletiva e de percepção do jogo que ele tem, que é absurda para um jogador tão novo. Esta semana enchemos o nosso Teatro dos Sonhos com a alegria de muitos gaiatos em Liverpool, após os Reds conquistarem a Taça da Liga Inglesa com uma catrefada de miúdos devido à razia de lesões que afetou a equipa principal. Para não variar, sim. A espécie de farewell tour de Jürgen Klopp, que vai sair no final desta época, teve uma vitória épica contra o Chelsea em Wembley, com um golo já no final do prolongamento de Van Dijk, o capitão que depois foi lá assim erguer o caneco a meias com o treinador. Para mim, este é um dos momentos mais especiais desde que Klopp é o treinador do Liverpool. Concordo. Às vezes, os pequenos momentos, e digo pequeno porque é uma Taça de Liga, não é uma Premier League ou uma Champions, mas é assim que se percebe a força de um treinador em termos de mensagem. Aquilo é uma vitória de união, porque a equipa do Liverpool não era a equipa do Liverpool. Sim. Era um conjunto de jogadores, alguns deles que nunca tinham jogado juntos, que apareceram ali à última porque tiveram que aparecer. Todos praticamente deram uma resposta muito boa, desde Kelleher na baliza, aos meninos do meio campo, Conor Bradley, que já tem um bocadinho mais de andamento. E acabaram com 4 ou 5 jogadores miúdos. Exato, Endo que custou, enfim, uma pechincha, tendo em conta os alvos iniciais do Liverpool, e que está a fazer uma belíssima temporada como médio recuperador. Portanto, aquilo que este jogo prova é a força da mensagem e do sentido coletivo do Liverpool, porque o Chelsea teve muitas oportunidades na segunda parte, sobretudo podia ter vencido o jogo perfeitamente, não fossem as intervenções de Kelleher, e depois o pai desta equipa praticamente era Van Dijk. Sim. Que teve uma época muito complicada, falando da época anterior, merecia este momento. teve aquela época de ressaca, digamos, depois de uma lesão gravíssima que o afetou na altura num jogo com o Everton. Pensou-se que tínhamos perdido Van Dijk, isto é, que ia entrar numa fase descendente irreversível, mas nada disso. Nesta temporada o Liverpool está a ter provavelmente a melhor dupla de centrais em termos de estabilidade, Van Dijk e Konaté, com grandes exibições individuais de um ou de outro ao longo da temporada, e aqui um momento absolutamente para a eternidade, diria, de Virgil van Dijk, para levar à loucura os adeptos do Liverpool, e depois com toda aquela comunhão na celebração, que é de facto com todo o mérito de Jürgen Klopp. E foi o primeiro troféu que ele levantou. Pode ser a última, a verdade também é essa. Saiu o Jordan Henderson. É certo que
o Liverpool segue em todas as frentes, mas eu creio que também houve aquele sentimento de poder ser o último troféu conquistado. Sim. E eu creio que sentiu-se isso por parte quer do capitão de equipa, quer por parte do treinador. Sim. Na arte que vem depois, vamos lembrar a magia guardada no farfalhudo bigode de Artur Jorge, falecido na semana passada devido a doença prolongada. Como jogador, brilhou na Académica e no Benfica, mas foi como treinador que cravou a sua maior marca no futebol português. Tricampeão nacional pelo Porto, conquistou a taça dos clubes campeões europeus com o calcanhar de Madjer, em Viena. Vitória que catapultou o clube lá fora. Não tão longe, em Paris, foi campeão francês num PSG demolidor que tinha Jorge Weah e David Ginola endiabrados e a serem servidos por Valdo ou Raí, por exemplo. Era o selecionador... Para que dos 4 nomes que disseste, foram 4 apostas de Artur Jorge. Sim, é verdade. Ele era o selecionador nacional no Europeu de 96, com muitos da dita geração de ouro de Portugal já adultos, e no ano seguinte foi agredido por Sapinto, no Jamor, num dos episódios mais reprováveis da história da seleção. Rui, no dia em que o Artur Jorge morre, nós aqui na tribuna recolhemos uma série de depoimentos de quem se cruzou com ele, e todos diziam, e todos diziam que ele era um homem à frente do seu tempo. Era mesmo? Era, claramente. E deixa-me dizer-te algo que me parece importante dizer e que pode ser até encarado por algumas pessoas que nos vão ouvir como algo exagerado e se calhar aquela tendência nacional de se elogiar imenso pós-mortem, mas do meu ponto de vista não. Para mim, Artur Jorge é claramente a figura mais injustiçada do pé de indígena, e já lá chegaremos, da mesma forma que me parece ter sido claramente a personagem mais sedutora da sua história. Isto porquê? Porque era alguém como jogador já tinha um sentido estético absolutamente inaudito. Reparem que ele criou, ou se quiseres, metamorfoseou a sua forma principal de finalização, o pontapé de moinho. No pontapé de moinho a Artur Jorge, algo que vai ficar mesmo para gerações, como por exemplo a do Tomás e a minha, que não conheceram o Artur Jorge como jogador, mas quando se fala do movimento de pontapé de moinho, recorre-se sempre a Artur Jorge. Eu creio que foi o António Simões que disse isso. Daqui a 30 anos, com esta... Exatamente, com esta palavra, com a palavra aí passando, quando houver uma raríssima finalização em pontapé de moinho, vamos continuar a ouvir a falar desta eternização da finalização como do pontapé de moinho do Artur Jorge. Mas como avançado, o Artur Jorge era bem mais do que o pontapé de moinho, o tal gesto técnico que ele acabou por definir com golos no plural. O Artur Jorge, para além de ter sido um dos primeiros futebolistas a completar o ensino superior, também era um avançado que significava perspicácia na associação, ou seja, era um avançado que sabia ligar com os seus outros colegas de equipa, fossem eles do ataque, e estamos a falar de um jogador que surge sobretudo na altura do 4-2-4 como estrutura preferencial, depois com classe singular e capacidade para protagonizar movimentos de rotação, que era algo também muito típico nele, e depois o tal intelecto subversivo que ele tinha, quer na desmarcação, quer a surgir no sítio certo para realizar aquilo que eu acho que eram muitas vezes passes para o fundo da baliza, e foram, no fundo, 159 golos em 245 jogos na primeira divisão. E sobretudo destacar-te isto, foram 2 troféus de melhor marcador, ambos pelo Benfica, a assinar 53 golos em 70-71 e 71-72, mesmo com a concorrência no plantel de Eusébio, de José Torres numa das épocas, de Nené, de Jordão e de Vítor Batista. Isto é absolutamente incrível num avançado que, do meu ponto de vista, é um dos maiores avançados da história do Benfica e também do futebol português, independentemente de não ter tido o mesmo sucesso, um bocado à imagem, por exemplo, de Fernando Gomes na seleção, ao contrário do que aconteceu em termos de clubes. Depois, salientar-te que o final de carreira do Artur Jorge é marcado por lesões graves, que depois a levam até aos Estados Unidos, ao Belenenses, mas sobretudo começou também a perceber-se aí, nesse afastamento gradual dos relevados, uma aproximação à arte, e numa rúbrica em que se chama A Arte Vem Depois, no caso do Artur Jorge, a arte veio em conciliação com um caminho, se quiseres, de ruptura também como treinador. E foi alguém que foi apaixonado pela pintura, com uma coleção absolutamente extraordinária de pintura, pela música jazz, pela música clássica. Saía dos treinos para ir ler livros, não é? Contaram exatamente, e ia tocar-te nesse aspecto, nesse lado também, do lado da literatura, a tal paixão por ler, e sobretudo
para quem nunca leu, eu tive a oportunidade e tenho aqui o exemplar do Vértice da Água, que muito provavelmente para alguém que só conhece o Arthur Jorge treinador, ou que nem que sequer conhece o Arthur Jorge treinador, nem o Arthur Jorge futebolista, é um livro absolutamente dilacerante, dir-te-ia com o Arthur Jorge se calhar a aproximar-se do ponto de vista poético de uma figura monstruosa como é o Herbert Welder. Agora, continuando, e até emocionei-me agora um bocadinho, porque é alguém que sem dúvida que me marcou, porque eu cresci nos anos 80 e olhando para aqui, e até pensei isto durante a semana, há 4 treinadores que me marcam claramente o meu pensamento futebolístico na década de 80. A Eriksen, que já tive a oportunidade de falar aqui, o Arthur Jorge, que estou a ter aqui a oportunidade, o Johan Cruyff, que tenho um texto que escrevi para a Tribuna já há vários anos, sim, e o Tele Santana, foram sem dúvida os 4 treinadores que mais marcaram. Queria deixar-te, para além desta antes de entrar na parte do treinador, de falar do lado também revolucionário do Arthur Jorge, sobretudo como presidente do Sindicato dos Jogadores, mas não só. Mas o papel que o Arthur Jorge teve como primeiro presidente do Sindicato dos Jogadores de Futebol em Portugal foi absolutamente imprescindível, sobretudo na saída de Portugal, felizmente, de uma ditadura para uma democracia. É que ele é o principal responsável, se quisermos, pelo fim da lei da opção. E a lei da opção era uma espécie de escravatura que existia no Portugal fascista e que votava os jogadores a serem obrigados a continuar ao serviço dos clubes onde estavam, desde que o clube lhes enviassem uma carta a mostrar interesse nessa continuidade. Isso foi derrubado por um conjunto de jogadores liderado pelo Arthur Jorge. E isto mostra também todo o papel que o Arthur Jorge teve como dirigente ao serviço do Sindicato dos Jogadores, na luta por um Portugal democrático e, sobretudo, no caso dos jogadores de futebol, dando-lhes a liberdade para poderem escolher o seu futuro. Liberdade essa que era privada antes do 25 de Abril. Depois, fim da carreira de futebolista, eu creio que há um golpe de asa por parte de Arthur Jorge. É certo que Arthur Jorge surgiu muito cedo ligado a Pedroto como treinador adjunto, mas a verdade, depois também procurou o sucesso como treinador principal, e a verdade é que as coisas nem começaram por correr muito bem, mas teve a sagacidade de ir para Leipzig, na altura Alemanha Democrática, ou seja, na altura RDA, para tirar o curso de treinador, que na altura era conhecido por ser o curso de treinadores mais difícil e mais exigente no panorama europeu e mundial, e que ele conclui com a melhor nota. E eu creio que isso marca claramente aquilo que é o Arthur Jorge treinador. Alguém capaz de conciliar e perceber o sentido arte dos jogadores, ou seja, o sentido técnico dos jogadores, algo que era muito levado... Contrastando com aquele treinador general, que era muitas vezes moda, digamos assim, foi durante muitos anos tendência. Sem dúvida, e já vou aí, mas há esse aspecto, e é esse aspecto que é o aspecto de linhagem em relação a José Maria Pedroto, que é provavelmente o treinador que, em termos de futebol português, marca esse lado estético e de busca do talento do jogador nacional, do acreditar no talento, no acreditar num jogo associativo, e Arthur Jorge traz o vento de leste, ou seja, o vento que naquela altura soprava, sobretudo numa União Soviética, mas também numa Alemanha democrática, que era o desenvolvimento que teve em termos de capacidade de treino a trazer para Portugal, treinos muitas vezes exigentes e que foram ao encontro também desse treinador general, mas um treinador general diferente daquele que fazia vomitar os jogadores no futebol português, e que Eriksen foi claramente ruptura a trazer se calhar uma das primeiras versões da periodização tática para o futebol nacional, porque o Benfica de Eriksen treinava só com bola e os treinos eram essencialmente muito curtos e de altíssima intensidade. Arthur Jorge foi por outro caminho, mas um caminho que trouxe também modernidade ao futebol português. E depois de ser, obviamente, adjunto de Pedroto, de ter começado a sua carreira como treinador principal, chega ao Futebol Clube do Porto e em 3 anos consegue que o Futebol Clube do Porto seja bicampeão nacional de forma consecutiva e no 3º ano vença a Liga dos Campeões. É um feito absolutamente extraordinário, que passou também muito pela sua sagacidade tática, e esse aspecto é absolutamente crucial no trabalho de Arthur Jorge. A partir do banco, muitas vezes. Exatamente. Durante as partidas.
Sim, e repara que a final diante do Bayern de Munique é uma final que mostra a sagacidade tática de Artur Jorge como Traz que jogar isso aí no banco, não é? Exatamente, e sobretudo a forma como diante de um Bayern de Munique que era claramente favorito, Artur Jorge em alguns momentos arrisca uma defesa a 3 com o André a baixar para ser o quarto defesa. Isso é absolutamente genial por parte de Artur Jorge. Aquilo que acabou por ser a queda de Artur Jorge, acabou por ser depois de conseguir um projeto altamente fabuloso ao serviço do Paris Saint-Germain, independentemente depois de ser dito que houve muito dinheiro para gastar, e houve, mas houve sagacidade também por parte de Artur Jorge em escolher os jogadores certos. É ele que faz explodir o EA, é ele que acredita em Ginola e faz explodir Ginola, é ele que aposta em Valdo, Ricardo Gomes e Geraldão para a equipa do Paris Saint-Germain, mas era uma equipa do Paris Saint-Germain que tinha muitos jogadores que eram jogadores de segunda linha, que se transformaram em jogadores de primeira linha. Falo de um Alain Rocher, falo de um Guerrin, falo de um Daniel Barravot. Foram todos jogadores que saíram e que cresceram e que agradeceram de forma eterna a Artur Jorge. E repara que não é por acaso que uma equipa como o Paris Saint-Germain, que teve uma quantidade de técnicos de primeira linha ao longo dos últimos anos, presta a homenagem que presta ao Artur Jorge antes da partida diante do Toulouse na última jornada do campeonato. Aliás, do Toulouse não, agora esqueci do adversário, estava a pensar... Exatamente, é diante na última jornada do campeonato. Estava a pensar no Toulouse por causa do jogo com o Benfica, mas o Toulouse jogou em casa e até ganhou. Depois, entra então a tal fase pós-Leroy de Paris, que é quando o Artur Jorge podia ter ido para o Real de Madrid e para o Inter de Milão, que eram as equipas que pretendiam o seu concurso, e houve o apelo do coração de chegar ao Benfica. Eu creio que todo o processo de entrada no Benfica foi um processo totalmente falhado, porque o Benfica acabava de ser campeão nacional com o Tony. O Tony e o Artur Jorge tinham uma relação de amizade fortíssima, que ficou então abalada pela forma como as coisas foram tratadas, mas do meu ponto de vista, e contrariando muito daquilo que os benfiquistas pensam, eu não creio que o Artur Jorge, independente dos múltiplos erros que cometeu como treinador do Benfica, tenha sido o principal responsável pelo desastre que foi a sua passagem pelo Benfica. Mas a verdade é que o pior viria depois, e isso é importante não esquecer, e é importante dizer que esse pior começa com o presidente que fez a troca entre Tony e Artur Jorge, e sobretudo também dizer um aspecto que me parece importante, é que alguém que não gostava de Artur Jorge, e nesse caso era Gaspar Ramos, teve que fazer a ponte entre um treinador que gostava e que era uma aposta dele, e um treinador que não gostava, por factos passados na altura da rivalidade entre Futebol Clube do Porto e Benfica, e eu creio que isso também não ajudou em nada a imposição de Artur Jorge como treinador do Benfica. Algo que também me parece importante salientar é que ninguém merece ser despedido ao final de 2 jornadas após uma transformação profunda do plantel. E em relação ao Benfica, fiquemos por aí. Depois houve o episódio da Seleção Nacional, em que, volto a frisar, Portugal estaria no Mundial 98 e só não esteve, do meu ponto de vista. É certo que houve erros durante a passagem que tornaram o jogo com a Alemanha decisivo, mas a verdade é que foi o inefável Marc Bata que impediu que a geração de ouro, comandada por Artur Jorge, não estivesse no Mundial de 98. E depois tu tocas aí num aspecto que me parece essencial. A onda negra em relação a Artur Jorge era tão grande que houve um jogador que acabou por agredir o selecionador nacional. Eu creio que o Sapinto não foi o principal responsável pelo ato, se quiseres mesmo, hediondo que acabou por cometer, mas sim um incendiário que acabou por provocar este tipo de situação, e que acabou por depois procurar normalizar uma agressão de um futebolista a um selecionador nacional, e não há nada mais lamentável do que isso. E depois, a verdade é que nada respirou como antes para o Rei Artur. É certo que reapareceu e conseguiu salvar a Académica de descer divisão, teve várias passagens pelo estrangeiro, mas sobretudo destaco a forma silente como foi desaparecendo do espaço mediático com uma classe esdrúxula e nunca a chorar o passado. É com esta merecida homenagem que nos despedimos. Este é o fim de mais um No Princípio Era a Bola. A sonoplastia e edição é da Salomé Rita. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado por nos ouvirem. Até lá.